Sempre que se vai fazer uma edição de imagem, existe uma enorme preocupação com o tratamento de pele. Remover espinhas, cravos, manchinhas, aquelas marcas de expressão é um passo importante para você deixar a sua foto mais bonita. Editores profissionais levam horas fazendo o tratamento de pele pixel a pixel, a fim de chegar a um resultado perfeito e levar a sua imagem para as revistas e para o mundo inteiro. Mas nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma técnica muito fácil e muito simples para você fazer tratamento de pele utilizando alguns recursos bem básicos do Photoshop e que vai te fazer criar resultados incríveis. Mas antes de eu começar a te mostrar a minha técnica, não deixa de conferir o meu curso de Photoshop lá na Suite Criativa. Assim você vem aprender Photoshop de verdade comigo. Nesse tutorial eu vou utilizar o Photoshop Creative Cloud 2019, mas você pode utilizar qualquer versão anterior. A imagem que a gente vai utilizar é essa que você está vendo aí na minha tela e eu vou deixar disponível aqui embaixo para você baixar e fazer junto comigo. Bom, a técnica que a gente vai utilizar consiste em algumas etapas. A primeira é fazer o tratamento bruto, removendo o que a gente puder de manchas diretamente na nossa imagem. Depois a gente vai separar essa imagem a fim de tratar cor e detalhes utilizando o método de separação de frequência, que é muito legal e você vai aprender nesse vídeo. E por último, a gente pode fazer um tratamento extra, adicionando contraste, nitidez, enfim, finalizando o nosso projeto. Para começar, nós vamos duplicar a nossa camada original, que é um JPG que eu abri diretamente no Photoshop. Para isso, você vai selecionar a camada de plano de fundo que está ativa nesse momento. E a gente vai fazer o seguinte, você vai dar 2 cliques sobre essa camada para que ela seja desbloqueada e então é só clicar no OK na janelinha que apareceu. Em seguida, pressione o Ctrl J. Dessa maneira, você vai ter 2 cópias, a camada original e uma cópia dessa camada, que é onde a gente vai começar o nosso trabalho. Por que é importante você fazer uma segunda cópia da sua camada original? Justamente para que você mantenha uma espécie de backup das suas imagens, garantindo que você vai ter sempre a foto original para você voltar atrás caso alguma coisa dê errado, ok? O próximo passo agora é utilizar as ferramentas de restauração do Photoshop para remover as manchas maiores e que estão mais evidentes na cena. Para isso você pode utilizar o carimbo ou as ferramentas de restauração que eu acho mais interessantes. Elas ficam disponíveis aqui nesse grupo de ferramentas em cima da ferramenta pincel. São elas a ferramenta pincel de recuperação para mancha ou Spot Rolling Brush, a ferramenta pincel de recuperação e ferramenta correção. A gente vai começar com a ferramenta pincel de recuperação para manchas ou Spot Rolling Brush se você utiliza a versão em inglês. E essa ferramenta é uma ferramenta ponto a ponto. Isso quer dizer que com ela você pode ir clicando em cada ponto de uma vez a fim de remover alguns pontinhos de imperfeição na sua cena. Eu vou dar um Ctrl 0 para enquadrar a minha imagem aqui na minha tela e em seguida, utilizando essa ferramenta, você pode aumentar ou diminuir o tamanho do pincel de 2 formas. Segura a tecla Alt e clica com o botão direito do mouse. Enquanto você segurar o Alt e o botão direito, ao deslocar o mouse para os lados, você aumenta e diminui o pincel. E ao deslocar o mouse para cima e para baixo, você aumenta e diminui a suavidade dele, deixando os cantos mais suaves. Eu vou utilizar uma suavidade de mais ou menos uns 40%, 50% e o tamanho vai depender da mancha que a gente quer remover. Você deixa do tamanho da mancha aí que você vai começar. A outra maneira de você aumentar ou diminuir o pincel é utilizando os colchetes do teclado, né? Quando você utiliza o colchete para a direita, ele aumenta e o colchete para a esquerda, ele diminui. Isso até permite que você possa fazer um ajuste mais rápido. Definindo a suavidade do pincel, você pode clicar com o botão direito e também fazer esses controles aqui, tá? Defina que a suavidade para 50%, por exemplo, você pode utilizar o colchete para aumentar e diminuir o pincel livremente. E o que você vai fazer é isso aqui, olha, dar pequenos cliques nas manchas que você tem na pele. Essa ferramenta não é feita para você usar arrastando dessa maneira, tá? Você pode acabar criando algumas imperfeições. Vou dar um Ctrl Z aqui. O ideal é que você utilize ela ponto a ponto, justamente para você ir removendo cada um dos pontinhos, um de cada vez, a fim de não criar nenhuma nova imperfeição sobre a pele que você está editando, sobre a imagem que você está editando. Olha só, e você vai fazer isso em toda a cena. Você pode utilizar o Alt, o Ctrl e o espaço para aumentar o zoom, tá? O Ctrl e o espaço, você clica para aumentar o zoom e você pode ir removendo todas as imperfeições da pele, sempre com cuidado. É fundamental você entender que esse tipo de tratamento requer cuidado, requer atenção, para que você não acabe criando manchas onde não existe, tá?
Então a gente vai utilizar a ferramenta de pincel de restauração para manchas apenas para as manchas menores. Deixa as manchas grandonas para depois, que eu vou te mostrar uma outra maneira de remover elas, tá? Então olha só, a gente vem removendo aqui. Essa modelo aqui ela tem uma característica particular, né, que ela tem o nariz cheio de sardinhas, são as sardas, né? Mas a gente vai remover isso também, mantendo e preservando os detalhes que a gente achar interessante. Olha só, eu vou terminando aqui, eu vou fazer a remoção aqui na boca dela também, no queixo, sempre dando pequenos cliques nas áreas em que você quer remover, tá? Pronto. Fazendo isso, agora a gente pode remover os sinais maiores. Só que para eles a gente vai utilizar uma ferramenta diferente, tá? Que é a ferramenta pincel de recuperação. Essa ferramenta ela funciona de um jeito semelhante ao carimbo. Com a ferramenta, você pode segurar a tecla Alt, deixa eu aumentar aqui o pincel, vou remover essa mancha aqui primeiro, esse sinal, né? Seguro o Alt, deixa eu aumentar o meu pincel um pouquinho, tá? Só aumentar ele para caber aqui nessa mancha. E aí, segurando a tecla Alt, você vai selecionar uma origem, um ponto de referência para que o Photoshop colete as informações daquele ponto ali. Então, segura o Alt e clica em uma área próxima à área que você quer remover. Depois de clicar, você solta o Alt e você vai clicar naquela área e aí você pode clicar e arrastar sem problema nenhum. O que essa ferramenta faz é justamente coletar as informações de uma área pré-selecionada e aplicar ela em outra, mantendo a textura e a iluminação. Assim você não perde, né? Não acaba criando aí aquelas anomalias que são bem comuns com a ferramenta carimbo. Com essa ferramenta não acontecem. Então vamos repetir aqui embaixo. Segura o Alt, clica em uma área que você tem próximo da mancha que você quer remover e aí você pode clicar e arrastar e até remover as duas manchas de uma vez. Olha só que legal. A mesma coisa aqui, a gente vai remover, prontinho. Fazer isso aqui do outro lado também, vou diminuir o meu pincel, segurar o Alt e clicar aqui e depois você clica e arrasta, olha só. Pode dar mais alguns cliques. Aqui a mesma coisa. Sempre que você vê esse alvo, quer dizer que eu estou segurando o Alt e clicando em outro lugar, tá? Olha só. Então seguro o Alt, clico aqui, depois aplico aqui. E você vai fazendo isso em todas as áreas onde você tem aí áreas que não são pontos, que já são um pouquinho mais difíceis de você remover. Olha só. Aqui no nariz a gente tem bastante também. Prontinho. Aqui nós temos essa veia aqui no nariz. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Olha só. Ok. Aqui nós temos uma manchinha. Vou dar um Ctrl 0 e olha aí o resultado. Eu vou tirar essa manchinha aqui do lado do nariz também. Tomando sempre cuidado, tá? Faça os ajustes mínimos que forem necessários. Olha só que show de bola. A nossa imagem já tem uma cara nova apenas com essa primeira parte do tratamento. E para você ver aí o antes e depois é muito fácil, tá? Como a gente tem a camada original aqui embaixo, a gente pode simplesmente esconder a camada de cima clicando nesse olhinho aqui, olha só. Camada de baixo exibida e a de cima escondida. Agora a camada de cima exibida. Olha só a diferença de uma imagem para outra. Mas não para por aí. Depois de fazer esse tratamento mais bruto, a gente vai fazer um tratamento mais refinado utilizando uma técnica conhecida como separação de frequência, que nada mais é do que dividir a nossa imagem em duas partes. Uma parte com os detalhes e outra parte com as cores. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Primeiro a gente vai criar duas cópias dessa camada que a gente editou. Para isso você pressiona o Ctrl J duas vezes. Aí a gente vai ter a cópia 2 e a cópia 3, tá? A camada de baixo eu vou nomear como detalhes. É só você dar dois cliques no nome da camada para mudar o nome dela, tá? E a camada de cima eu vou chamar de cor. O próximo passo agora é aplicar um desfoque à camada de cor a fim de misturar um pouco mais as cores da nossa cena. Para isso, mantenha a camada de cor selecionada e clique no menu Filtro, Desfoque e Desfoque Gaussiano. Se você usa a versão em inglês, é Filter, Blur, Gaussian Blur. Clicando aqui em Desfoque Gaussiano, você vai aplicar um desfoque em toda a imagem. O valor de desfoque gaussiano vai depender do tamanho da imagem que você está editando. Para essa nossa imagem aqui, o valor 6 já está de bom tamanho. Assim você aplica o desfoque na cena, mistura um pouco mais as cores, mas não perde informação importante da nossa cena. Depois do valor 6 aqui para esta imagem, tá? O valor pode ser maior ou menor dependendo da sua imagem. É só clicar no OK e pronto. Em seguida, nós vamos selecionar a camada de detalhes. E o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou esconder aqui a camada de cor para que a gente possa ver a camada de detalhes. Na camada de detalhes nós temos ainda as duas informações, nós temos a cor
e os detalhes juntos. Aqui na camada de cima nós temos apenas a cor, nós borramos e deixamos a imagem sem nenhum tipo de detalhe, apenas com as cores misturadas. O que a gente precisa fazer agora é remover dessa camada de detalhe a informação de cor. E para isso a gente vai utilizar um efeito que se chama Apply Image, ou aplicar imagem, que serve justamente para você misturar os pixels das camadas no Photoshop e escolher como esses pixels vão ser misturados. Olha só, com a camada de detalhe selecionada, clica aqui em imagem, aplicar imagem, ou Image, Apply Image, quando você estiver trabalhando com a versão em inglês. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai indicar para o Photoshop qual camada vai ser misturada com a camada de detalhes e como essa camada vai ser misturada, tá? Então aqui você vai fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui aos valores padrão para você ver a diferença, tá? Aqui em camada, você escolhe a camada de cor. Então você está dizendo, olha Photoshop, pega a camada de cor e o que você vai fazer com essa camada, você vai mudar aqui no modo de mesclagem. Como na camada de detalhe eu quero apenas os detalhes, mas não a cor, a gente vai subtrair a informação de cor. Então eu vou subtrair a camada de cor da camada de detalhes. Você muda aqui o modo de mesclagem então para subtrair. Dessa maneira o Photoshop vai combinar os pixels das duas camadas e vai remover a informação que estiver presente na camada de cor e é claro, se repete nas duas camadas. Em seguida, a gente vai utilizar a escala com o valor 2 e 128, que vai controlar a maneira com que esses pixels vão ser influenciados. É só clicar no OK, olha só, recapitulando, camada cor, mesclagem subtrair, escala 2, deslocamento 128, é só clicar no OK e pronto. Para a gente fechar a separação de frequência e fazer essas camadas conversarem entre si, você vai fazer o seguinte, vai exibir a camada de cor, arrastar a camada de detalhes para cima da camada de cor e você vai mudar o modo de mesclagem da camada de detalhes para luz linear. Olha o que aconteceu, parece que a imagem voltou ao normal, né? Mas é exatamente isso que você fez. Você apenas separou as duas partes da camada que vão ser interessantes para a gente, nesse caso cor e detalhes, e quando você utiliza o modo de mesclagem luz linear, elas se chocam, elas se combinam, devolvendo aí o aspecto original da nossa cena. Se você segurar a tecla Alt e clicar aqui na camada editada, que é essa camada 0, se você clicar nesse olhinho aqui, olha só, segurando a tecla Alt, você consegue esconder todas as camadas e exibir apenas ela. E olha só, a imagem fica exatamente igual. Segurando Alt e clicando de novo, você exibe as camadas de cima, não teve diferença nenhuma porque são a mesma imagem, tá? Essas camadas de baixo você pode esconder, pode até agrupá-las também, que a gente não vai mais precisar delas. Seleciona aqui as duas camadas, é só clicar na primeira, segurar o Shift e clicar na de baixo, e aí você pressiona o Ctrl G para agrupar, e aí você pode colocar aqui como bruto, por exemplo, tá? Pode colocar o nome que você quiser. E agora que nós temos a cor e os detalhes separados, nós podemos trabalhar individualmente em cada uma dessas informações, o que vai permitir que a gente faça uma edição muito mais interessante. Começando pela camada de cor, nós vamos utilizar ela para remover essas imperfeições cromáticas na cena. Nós temos, por exemplo, vou criar uma nova camada aqui em cima para eu te mostrar. Nós temos, por exemplo, aqui uma grande mancha rosa, então vou pegar aqui a ferramenta pincel. Nós temos aqui uma grande mancha rosa, aqui nós temos mais manchas, olha só. O nariz também está todo manchado, todo colorido. Aqui nós temos uma veia que corta essa área de cima do rosto da modelo. Aqui nós temos também manchas vermelhas. Então a gente vai corrigir essas imperfeições cromáticas utilizando apenas a camada de cor. Eu acabei pintando em cima da camada original, olha só, ainda bem que dá para voltar, né? Então o que a gente vai fazer? Na camada de cor, nós vamos pegar a ferramenta laço, que é essa ferramenta aqui, você pode pressionar o L no seu teclado, e com ela nós vamos fazer seleções nas áreas em que nós queremos editar. Mas eu vou te mostrar um detalhe aqui, tá? Nós vamos utilizar na ferramenta laço o comando de difusão. Quando o comando de difusão está zerado, quando você faz uma seleção e pinta ou aplica qualquer tipo de efeito, olha o que acontece. Você tem uma seleção muito dura, muito seca, parece passar a gilete ali, né? Quando você aumenta o nível de difusão, deixa eu dar um Ctrl D para retirar aqui a seleção, colocar 20, por exemplo, você está suavizando essa seleção. E aí quando você aplica um preenchimento, um efeito, você já não tem mais aquele corte seco, você tem um corte mais suave que vai justamente misturar com os pixels que estão ao redor. Então a gente vai utilizar neste caso uma difusão de 20 para as áreas maiores e pode ir diminuindo de acordo com as áreas que a gente for selecionando, tá?
Deixa eu remover aqui essa camada que você viu só de exemplo. Então, com a camada cor selecionada e utilizando a ferramenta laço, como a difusão 20, a gente vai selecionar essa área maior aqui da bochecha dela, que tem uma grande mancha rosa aqui. Deixa eu dar um Ctrl D aqui. A gente pode fazer essa seleção aqui, olha, que já tem uma mancha rosa maior. O Ctrl D remove a seleção, tá? Depois de então fazer a seleção da área manchada, você vai clicar aqui em Filtro, Desfoque e aplicar o desfoque gaussiano novamente. Só que nesse caso a gente vai mudar o valor para maior, olha só, algo em torno de 20 a 30 para essa área selecionada. Porque assim a gente vai desfocar ainda mais essa área, misturando mais ainda as cores. Vou dar um OK e olha só o resultado. Eu vou pressionar o Ctrl Z para você ver o antes, olha só, várias manchas, o Ctrl Shift Z, depois sem mancha nenhuma. Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Depois, olha só, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, selecionar essa área. E como eu já apliquei o filtro de desfoque anteriormente, você não precisa ficar indo no menu novamente. Se você clicar aqui no menu Filtro, você vai observar que o último filtro fica armazenado em um atalho de teclado, olha, Ctrl Alt F. Então você pode simplesmente pressionar o Ctrl Alt F e o mesmo efeito vai ser aplicado. E olha aí o resultado. Aí a gente pode selecionar aqui essa área, dar um Ctrl Alt F e pronto. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com essa veia, olha, que corta aqui a cabeça dela, Ctrl Alt F e pronto, as cores vão ser misturadas e você acaba corrigindo aquela imperfeição cromática. Em áreas menores, como por exemplo essa área aqui da boca, onde a gente tem essa mancha, você pode diminuir aqui a difusão da seleção para 10, por exemplo, vou dar um Ctrl D para remover a seleção, diminui a difusão. E você também pode vir aqui em Filtro, Desfoque Gaussiano, para você diminuir um pouco mais aqui também o desfoque, tá? Eu vou utilizar um desfoque aqui 9 ou 10. Olha só, 18, né? Pronto, é só dar um Ctrl D para remover a seleção. E você vai fazendo isso em todas as áreas que estiverem manchadas. Aqui é só dar um Ctrl Alt F. Olha só essa área do nariz. É interessante que você não selecione áreas muito grandes em áreas de contraste, como é o caso do nariz, que tem contraste aqui com o restante do rosto. Se eu fizer uma seleção grande do nariz e aplicar o desfoque, olha o que acontece. Eu perco muitos detalhes que são importantes para aquela região ali do rosto. Então, ao invés disso, vou dar um Ctrl Z aqui, a gente vai selecionar áreas menores, justamente porque a gente tem que preservar a transição de contraste. Lembrando que eu estou com a difusão 10 e eu estou utilizando o último filtro que eu apliquei, tá? Então você vai fazendo exatamente isso, olha só. Selecionando as áreas manchadas e aplicando os desfoques a fim de misturar. Prontinho, olha só. Toma cuidado na hora de editar o nariz, para você não acabar removendo informações importantes, tá? E nunca selecione ultrapassando a área de contraste. E olha aí o resultado. Tá ficando show de bola. Vamos ver o antes e o depois? Segura o Alt e clica aqui nesse grupo, olha só. Deixa eu clicar aqui, expandir, né? Tem que exibir aqui as camadas, olha só. Antes, depois, antes, depois. Se eu quiser ver um antes com as manchas, é só expandir aqui o grupo bruto, segura o Alt e clica aqui na camada inicial, aquela primeira camada que a gente editou, olha só. Antes e depois. Show de bola, né? Muito mais bacana. Então, dessa maneira, a gente já fez, aí a gente pode continuar editando, misturando um pouco mais as cores, mas por enquanto eu acho que tá bom. A gente pode trabalhar agora também diretamente com os detalhes da nossa cena. Isso vai permitir que a gente continue removendo pequenas manchas da imagem, sem se preocupar com as cores. A gente vai trabalhar somente em cima dos detalhes. Então, selecionando a camada de detalhes e ativando a ferramenta de restauração de manchas, né, aquela primeira ferramenta lá, o Spot Revealing Brush, a gente vai fazendo aquele mesmo esquema, olha só. A gente vai clicando e removendo as manchas das áreas da nossa cena, olha só. E aí, como você está trabalhando apenas com os detalhes, você pode brincar de ir clicando, que você não vai ter problema com cor. Você não vai alterar as cores da área que você está clicando, porque nós já separamos ela utilizando a separação de frequência, olha só. É interessante que você note que a pele, ela tem os seus poros, então você não pode remover tudo que você vê pela frente. Algumas marquinhas são características da pele, então você não precisa remover, tá bom? Olha só. Aqui nessa área, por exemplo, a gente tem uma pequena rugazinha aqui na lateral do olho. Você pode vir aqui, pegar a ferramenta de pincel de recuperação, com o Alt, selecionar essa área aqui e fazer uma pequena restauração apenas nessa área aqui, olha só. Essa parte aqui você tem que deixar que faz parte dos olhos, tá?
A mesma coisa aqui na boca, olha só, a gente pode vir e remover apenas as manchas. Vamos ver de longe? Aqui no queixinho também tem algumas. Sempre pressionando o Alt e copiando de outras áreas. Enfim, você vai fazendo isso na imagem inteira. Acho que já deu para você entender como é que acontece. Sempre tirando as manchas maiores, copiando de outras áreas e aplicando nessa posição. Vou dar um Ctrl 0 aqui para a gente ver de longe. E olha só que show de bola. Vamos ver o antes e depois? Segura o Alt e clica aqui. Antes, depois. É a mesma imagem, só que sem manchas e preservando a textura da pele. Você mantém a textura, você não tem aquela imagem chapada, muito porcelanada que fica evidente que foi editada. E depois de fazer esse tratamento, você pode prosseguir com edições, adicionando camadas de ajuste para melhorar o contraste e também aplicando outros filtros. Olha só, eu vou selecionar aqui a camada do topo do meu painel de camadas e vou utilizar o seguinte atalho de teclado: Ctrl Shift Alt e a letra E. Dessa maneira o Photoshop vai pegar todas as camadas que estão embaixo, vai juntar todas elas e criar uma cópia na parte de cima. Assim eu posso trabalhar nessa camada sem me preocupar com as camadas de baixo. Eu vou selecionar as duas camadas aqui de separação de frequência e agrupar no Ctrl G e chamar elas de frequência. Ok? Posso até recolher aqui o grupo para eu não acabar me atrapalhando nas camadas. O próximo passo agora é converter essa camada em uma camada de objeto inteligente. Assim eu vou poder aplicar filtros e editar eles de maneira não destrutiva. Clique com o botão direito e escolha a opção Converter em objeto inteligente. Você tem que clicar aqui do ladinho da camada, tá? Você vai perceber que ela vai se transformar em objeto inteligente porque ela vai exibir este ícone aqui do lado. Agora a gente vai aplicar nessa imagem um filtro de nitidez, a fim de recuperar um pouco mais de detalhes na sobrancelha, nos olhos e aqui na parte de cima dos cabelos. A gente vai clicar aqui em Filtro, Tornar nítido, Aplicação inteligente de nitidez, que seria Filter, Sharpen, Smart Sharpen. Depois, a janelinha de aplicação inteligente de nitidez vai se abrir. Você pode utilizar a intensidade para aumentar o nível de detalhe, algo em torno de 200 a 350. O raio vai aumentar os pixels que vão ser influenciados, né, por esse aumento de detalhes. E a redução de ruído, a gente vai utilizar esses valores: 341, 1,8, 15. É só dar um OK e olha só o seu filtro aplicado. Depois que você aplica esse filtro, você vai notar que ele vai ser exibido abaixo da camada de objeto inteligente e esse filtro vai exibir uma máscara que permite que você esconda os efeitos nas áreas que você não quer que ele apareça. Para você utilizar essa máscara é muito fácil. Clica na máscara, selecionando esse quadradinho branco. Em seguida, ativa a ferramenta pincel no B para você pintar sobre essa máscara. E aí você precisa pintar essa máscara com a cor preta para esconder as áreas que você não quer revelar o efeito e de branco para você revelar o efeito, tá? Se as suas cores estiverem diferentes de preto e branco, você pode fazer o seguinte: pressiona a letra D no seu teclado para redefinir as cores e depois pressiona o X para inverter, deixando o preto na frente. E aí, utilizando o pincel preto e aumentando aqui o pincel, você pode pintar sobre a pele, né? Porque eu não gostaria que essa área aqui do rosto, da pele, embaixo da sobrancelha, observa aqui o meu ícone da camada, da máscara de camada, eu estou pintando de preto, justamente para esconder o efeito nessas áreas que eu não gostaria de nitidez, tá certo? Olha só. Ok? Observa os olhos aqui, olha. Se eu pintar em cima dos olhos de preto, olha o que acontece. Eles perdem a nitidez. Se eu inverter as cores no X e pintar de branco, essa nitidez é revelada novamente, tá? Isso porque eu estou escondendo ou revelando o efeito ali naquela máscara do filtro inteligente, tá? Então ele só vale para aquele filtro ali que eu estou trabalhando. Olha só. E esse aqui vai ser o resultado. Depois a gente pode adicionar uma camada de ajuste de curvas, por exemplo, para tentar trazer um pouco mais de contraste para a nossa cena. Olha só, um contraste bem suave. Pronto. Nossa imagem está concluída. Vamos ver o antes e o depois? Vou expandir aqui a camada bruto, né? E aqui embaixo, segurando o Alt, você clica no olhinho aqui para esconder tudo que está em cima e exibir só essa camada de baixo. Olha só. Antes, depois. Antes, depois. Antes, depois. Uma imagem muito mais legal, né?
É claro que com o tempo e um pouco mais de prática você vai aperfeiçoando a técnica a fim de deixar o seu resultado cada vez mais interessante, mais crível e com menos aspectos de edição. Assim você consegue reproduzir resultados muito mais interessantes. Você pode utilizar essa técnica para qualquer tipo de imagem, é claro, adaptando aí os filtros, os efeitos de acordo com o tamanho da imagem, o tipo e até mesmo a cor de pele que você estiver editando. E é isso, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E se você quiser aprender mais sobre o Photoshop, não se esqueça de conferir o meu curso de Photoshop lá no Estúdio Criativo, o link está sempre aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.